Queria saudar todos os vereadores, meus colegas vereadores, presidente William, as pessoas que estão aqui no auditório. Venho falar aqui de um tema que andou circulando aí nas redes sociais, nos jornais. Eu vi a seguinte manchete: o vereador não vota mais as contas do prefeito municipal, certo? Aí nós vivemos um momento do sensacionalismo, um momento das fake news, que chega a ser uma fake news, de certa forma é. Nós vivemos um momento agora que a gente só lê as manchetes, né? Ninguém tem paciência mais de abrir as notícias e de ler o conteúdo de nada e de ler as decisões de nada, certo? E é dessa forma. Hoje, se você pegar nas redes sociais sem manchete, as manchetes elas são chamativas para você ler o conteúdo que tem dentro, mas que você vai ler e, na realidade, o conteúdo não tem nada a ver com a manchete, mas a manchete tem que ser impactante, porque se ela não for impactante, você vai passar direto e nem vai ver o conteúdo. Pois bem, senhores, aquela decisão do STF com relação às câmaras, das prefeituras, vereador Oswaldo, não voltar mais às contas do prefeito, vereador Erasmo, na realidade, diz somente respeito a quando o prefeito ele exerce também a gestão de alguns órgãos do município. Pois as contas de governo elas vão continuar sendo votadas pela Câmara Municipal. O que não vai ser votado pela Câmara Municipal são as contas do prefeito enquanto gestor, que praticamente, vereador, presidente William, é o que ordinariamente já acontece. Agora, o que ocorre é que tinha inúmeras decisões na justiça, decisões liminares para os prefeitos poderem ser candidatos e tudo e tal. Os prefeitos, na qualidade de gestor, quando tinha uma conta aprovada na Câmara, ele dizia o seguinte: o TCE, o Tribunal de Contas, ele desaprovou as minhas contas, mas a Câmara aprovou. Então, o Tribunal de Contas, ele não pode me aplicar multa. O Tribunal de Contas, ele não pode dispor sobre minhas contas. Aí, muitos juízes iam lá, dava liminar e dizia que, na realidade, quem tinha a última palavra era a Câmara. Mas isso aí, essas ações que os prefeitos entravam na justiça, e os gestores, os secretários e tudo, todo mundo que está sujeito a questão era com relação à gestão. O que o STF definiu foi o seguinte: que enquanto gestor, o que os tribunais de contas decidir, vamos botar aqui para o TCE do Ceará, o que o TCE decidir com relação a um prefeito, com relação à gestão dele, gestão de um convênio, gestão de uma secretaria, o que o TCE decidir, está decidido. A Câmara não pode intervir. Então, a Câmara não intervém mais nada, intervém. Só quem pode decretar, segundo a Constituição Federal, só quem pode decretar a elegibilidade ou inegibilidade de um prefeito é a Câmara, por conta da aprovação ou desaprovação. Aquela conta de governo, ela pode vir até desaprovada, mas se a Câmara aprovar, o Tribunal de Contas pode até multar o prefeito, o Tribunal de Contas pode até acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas pode até cobrar o ressarcimento do prefeito de alguma coisa. Mas, vereador Oswaldo, quem decreta a elegibilidade ou inelegibilidade continua sendo a Câmara. Então, nós vamos continuar votando, nós e todas as casas legislativas do país, vai continuar votando as prestações de conta de governo, que são aquela prestação de conta anual, que ele olha o seguinte: se o duodécimo da Câmara foi passado correto, se o relatório trimestral, fiscal trimestral, foi informado correto, se for aplicado lá os 25% na educação, se for aplicado lá os 15% na saúde, se os índices constitucionais foram atingidos e o prefeito, dentro do organograma constitucional de administração pública, ele fez o dever de casa, fez o que devia fazer. Isso são contas de governo, que o prefeito, enquanto governo, tem que aplicar aquelas premissas. Agora, se porventura
O prefeito, se porventura o prefeito foi gestor de algum recurso e ter malversação, alguma coisa nesse sentido, multa, devolução e tudo, pronto, é definitivo. Nem adianta ele entrar na justiça mais não, que o STF já decidiu que uma vez aplicada, está aplicada contra qualquer mortal. Por exemplo, o sujeito é presidente da Câmara aqui, dessa casa. Se a conta dele foi desaprovada, ele trata de entrar com recurso no próprio Tribunal de Contas, porque a Câmara não vota conta de presidente. É mais ou menos assim. Mas o prefeito continua votando. Agora, quando se vê uma manchete daquela, que o vereador vê se, pelo amor de Deus, ninguém vai votar mais conta de prefeito. Aí, eu fiz o favor de ler diversas reportagens, não satisfeito, fui ler, vereadora Priscila, a decisão do STF com relação ao tema. Mas o Dino deixou e está lá no acordo, está bem ressaltado que as contas de governo ficaram imexíveis. A gente continua votando. Como hoje, nós vamos votar uma delas. Hoje nós vamos votar a conta de governo do prefeito Edésio do ano de 2022, que, graças a Deus, não podia ser diferente, já veio aprovada, né? Do Tribunal de Contas, e na realidade quero até parabenizar o prefeito Edésio, que além dele ser um prefeito diferenciado e administrar com maestria, ainda tem as contas aprovadas pela Corte de Contas, e o nosso papel aqui, inclusive na condição até de vereador desta casa e de pessoa que faz parte da base, pedir meus colegas vereadores e todos eles para que a gente possa ratificar, né? Concordar com a decisão do TCE. A gente tem 60 dias, vereadores, na realidade, para votar. Como ela vem nesse mês, pega 30 dias, e o mês de julho era recesso, aí para a gente não fazer, vereador Oswaldo, uma sessão extraordinária de última hora, a gente ouve por bem votar na data de hoje. Aí fica pontuado. Eu acho que quase todos os vereadores estavam com essa dúvida, a população em geral estava com essa dúvida, e o povo que está nos ouvindo aqui estava com essa dúvida com relação se podia votar ou se não podia. Pode sim. Nós vamos continuar votando. E queria falar aqui de uma situação que é sobre futebol, mas na realidade não é sobre futebol. É uma coisa que aconteceu no futebol, mas que é aplicada na vida da gente. Como o futebol é maravilhoso e é um ensinamento. Ontem estava eu e meu filho Apolo, de 15 anos de idade, e agradeço muito a Deus pela oportunidade de ter me dado um filho tão maravilhoso, onde hoje, Oswaldo, para mim é uma alegria muito grande estar podendo assistir algumas coisas na televisão, ao lado do meu filho, algumas programações boas, que tem as coisas ruins e as coisas boas na internet do mesmo jeito. E não sou botafoguense, todo mundo sabe que eu torço pro Vasco, todo mundo sabe que eu torço pro Guarani e pro Palma, e logicamente que quero que o Fortaleza e o Ceará se dê bem no Campeonato Brasileiro, vou assistir os jogos e tudo, mas na realidade eu sou um verdadeiro sofredor junto com muitos outros aí. O Guarani até se acabou e agora que está ressurgindo, e o Palma, o Chico Neto, de vez em quando bota para frente aí, e o Vasco está nessa situação. Botafogo, um time que há 50 anos, eu não sei nem o que é que o botafoguense, o sentimento dele hoje. É muito mais perigoso um botafoguense morrer do coração, com o Botafogo tá fazendo o que está fazendo, de que quando ele perdia. Porque para mim o Vasco perder é a coisa normal, nem me dói mais. É como se fosse aquelas injeções, injeçãozinhas para emagrecer, aquele firisquinho, não dói não. Para mim uma dor muito grande, não faço canho, para mim é um susto, todo mundo chega a ficar abalado, porque eu não tenho mais costume. Mas ontem foi jogar Botafogo com o PSG. Um jogador só do PSG paga a folha do Botafogo todinha. PSG hoje é o time que é dos árabes, está na França, mas todo mundo sabe que é da Arábia, é dos árabes, o time talvez o time mais rico do mundo. E o Botafogo, na sua inferioridade, foi enfrentar o PSG. PSG todo completinho, lindinho, a coisa mais maravilhosa do mundo, acabou de ser campeão da Copa da Liga dos Campeões. Botafogo já todo descaracterizado, foi campeão da Libertadores. E na realidade não tinha mais a metade do time, mas foi jogar Botafogo e PSG.
E o Botafogo ali, o que aconteceu ali não foi uma partida de futebol. O que aconteceu ali foi 90 minutos de pura inspiração. Foi 90 minutos de puro ensinamento. Deixou bem claro, senhores vereadores, que quando se há a determinação, deixou bem claro que quando há foco, quando há seriedade, quando há trabalho em conjunto, quando cada um de si dá o seu máximo, coisas mágicas acontecem. E o que aconteceu ontem ali foi pura magia. O que aconteceu ontem nos Estados Unidos foi pura magia. Aquilo dali é uma inspiração para todos e qualquer um de nós. É inspiração para um estudante, é inspiração para um microempresário, é inspiração para todas as pessoas que se der o seu máximo. E se tiver foco, se tiver um trabalho sério, você pode chegar lá. E o que foi que ocorreu? A primeira coisa que tem que se fazer, a primeira experiência psicológica que aquele jogo nos trouxe, é que a primeira coisa que a gente tem que reconhecer, diante de alguém superior, você tem que reconhecer sua inferioridade. E o Botafogo foi jogar ontem, Oswaldo, ele não partiu para cima do PSG e nem achou que era igual ao PSG, não. Ele foi jogar com o PSG sabendo das suas limitações, mas dentro das suas limitações, respeitando o adversário, ele fez o que foi possível fazer. Se defender e só atacar quando fosse possível e não achar que era igual, porque senão ele seria goleado. Na vida é da mesma forma, do mesmo jeito. Enquanto você não chegou lá, enquanto você não é do tamanho que quer ser, você luta com as suas armas. Com cuidado, não achando nunca que é mais do que é. Resultado da partida. Botafogo ganhou a partida por 1-0. Pode-se dizer que o Botafogo é campeão mundial, porque o campeão da Liga, do campeão da Europa, enfrentou o campeão das Américas e o Botafogo ganhou do campeão da Europa. Ele é um campeão mundial. Aquele mundial ali que acontece em Tóquio. Não é incrível isso? Aquilo dali traz um misto de satisfação, de alegria, de contentamento, um momento lúdico ali, que muitas pessoas ontem que estavam doentes, que estavam enfermos, muitas pessoas ontem que estavam psicologicamente abaladas, aquela partida é uma válvula de escape. A gente não tem aquelas motinhas que a gente tinha, ainda mais tem, se quiser zerar, que a gente apertava um botão e zerava tudo. Ontem, o Botafogo permitiu que o brasileiro zerasse. O Botafogo permitiu que o brasileiro acordasse hoje, limpasse o seu guarda-roupa, jogasse um ar com a cor, tirasse tudo, limpasse, lavar a roupinha, tirar o mofo, começar do zero. Deixar tudo limpinho, limpar o chão, fazer as coisas. Aquilo foi uma coisa inspiradora, uma coisa magnífica, uma coisa incrível. E eu posso falar isso porque eu não sou torcedor do Botafogo. E me contagiei e senti tudo isso, porque quando você é torcedor de um time, você não tem condição de fazer uma análise e nem de avaliar. Isso é uma avaliação puramente psicológica. Por isso que o futebol é tão encantador. Por isso que o futebol é tão apaixonante. E também fica o recado para todos os governantes que é muito importante investir no esporte. Porque, na realidade, é melhor que o filho da gente, é melhor que nossas crianças estejam envolvidas com qualquer tipo de esporte, vereador Oswaldo, de que com outro tipo de coisa que não deve. O que o Botafogo, o trabalho social que o Botafogo fez ontem para o Brasil, não interessa, não importa mais o resto do campeonato. O que ele trouxe para nós de esperança, de paz, de ter paralisado. Ontem, você sabe demais que quem está enfermo, que quem está na cama de hospital, fica com a televisãozinha ligada, né? E estava transmitido em toda a televisão. Naquele momento ali, vereador Oswaldo, quem precisava de morfina, nem morfina tomou, porque era morfina pura nas veias de felicidade. Hã? Você não assistiu, não?
É uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa incrível, Erasmo. Como você pode perder isso? Como você pode perder uma partida dessa? Né? Hã? Não, é uma coisa linda. Muitas vezes, para finalizar aqui, eu sou apaixonado por futebol e muitas vezes eu queria ter ocupado essa tribuna para falar de futebol. Mas como era uma coisa que a gente, às vezes, fala de tudo, de coisa de só menos importância aqui nessa tribuna, e às vezes acha o futebol, o esporte uma coisa menos importante, vereador Cabré, e não tem coragem de vir aqui e falar sobre isso. E eu só estou tendo coragem de falar, talvez porque não tem um Vasco no meio, não tem um Guarani no meio, não tem um Palma no meio, e não se torna ridículo a minha fala. Mas a gente não tem que ter vergonha de falar das coisas que verdadeiramente importam e tocam o coração. E o esporte, pode ter certeza, o esporte e todo tipo de manifestação cultural, ela salva vidas, ela sustenta famílias. E isso é importante. A gente tem que quebrar os paradigmas. Não adianta a gente só trazer assuntos aqui que a gente acha que é cabível, porque alguém nos botou dentro de uma caixinha e que a gente só pode falar daquilo. A gente tem que sair de dentro das caixinhas e tem que ser autêntico. A gente tem que falar daquilo que toca o nosso coração. E o que tocou o meu coração hoje foi isso. Verdadeiramente. Foi uma coisa bonita, foi uma coisa maravilhosa. E quem não assistiu, assista, que é uma verdadeira aula de psicologia, gratuita e inspiradora.